Faz algumas poucas semanas que o ex-presidente Michel Temer deu uma entrevista dizendo que o governo do Bolsonaro vai muito bem porque dá sequência para o governo dele. Nesse vídeo aqui eu vou discutir exatamente quais são as medidas administrativas que unem os dois governos, mas não apenas isso, eu vou tentar mostrar quais são os problemas fáticos da produção, da economia brasileira, que ambos os governos têm, o governo Temer tem toda a resposta e agora o governo Bolsonaro vem tentando enfrentar. Eu comentei lá no vídeo sobre as diferentes modalidades de capital que a relação entre eles se altera no momento de prosperidade econômica para o momento de crise e a recuperação da crise. Então a gente tem que ter em tela que aqui o governo Bolsonaro e o governo Temer eles estão pegando um momento de turbulência que as diferentes modalidades de capital estão se enfrentando. Mas antes de falar então desses pontos de embate, desses conflitos entre os diferentes capital, a gente tem que ter em tela que um problema geral para os diferentes capitais que um problema que une esses diferentes capitais é o problema do crescimento da massa salarial em relação à massa de lucros. A economia brasileira, a economia capitalista brasileira de 2007 a 2014 passou por um crescimento quase crescente da relação entre salários e lucros, enquanto o mundo inteiro vivia já um movimento de arrojo salarial. Então não dá para entender, por exemplo, todo aquele movimento da Paulista, o pacto da Fiesp, sem ter em tela essa relação entre o aumento da massa salarial em relação à massa de lucros. Isso estava deixando os capitalistas enfurecidos. Há, no entanto, uma série de embates entre as diferentes modalidades de capital que vão forçar os gestores políticos a se posicionarem a favor de um e contra outros, e vai ser esse posicionamento delicado aí que vai determinar o sucesso ou fracasso desses governos. A Dilma, o segundo mandato da Dilma, ali no último suspiro dela em 2015, ela adota uma postura claramente em favor do capital financeiro. Então ela nomeia o Joaquim Levy seu ministro da Fazenda, ela eleva e coloca a taxa Selic na estratosfera. A taxa Selic fecha ali o ano de 2015 em 14,25%. O que significa uma Selic a 14,25%? Significa que o capital financeiro tem grandes incentivos para comprar títulos da dívida pública, que são os títulos remunerados pela taxa Selic, e tem menos incentivos para destinar esse capital, esses recursos, para crédito empresarial, para emprestar para as famílias. Então o capital produtivo nesse momento estava tendo que arcar, ele já estava extremamente endividado e ainda para pegar novos empréstimos para fazer investimentos era um movimento extremamente caro, né, diante dos altos spreads bancários, alimentados pela alta da Selic. Então o ano de 2016 ele fecha com a maior diferença entre os lucros do setor financeiro em relação aos lucros do setor não financeiro. Enquanto em 2001 tinha um equilíbrio, né, entre o lucro de ambos os setores, em 2016 essa diferença superou a casa dos 20%. Nesse momento, a única grande ameaça que o capital financeiro enfrentava eram os seguidos déficits das contas públicas. Obviamente, quando você compra muitos títulos, né, da dívida pública, títulos do governo, você está ali preocupado com a segurança, com o equilíbrio das contas do governo. Nesse momento, portanto, esses crescentes déficits aumentavam os riscos dos títulos da dívida pública. Então, quando a Dilma nomeou ali o Joaquim Levy, ela estava mostrando o compromisso dela em equilibrar as contas públicas e, portanto, dar uma resposta, né, para o capital financeiro. No curto prazo, portanto, o capital financeiro dominou completamente a economia brasileira. Se a gente olhar lá para o ranking da Exame, né, dos 10 maiores lucros das empresas SA, o ranking é completamente dominado pelas empresas de capital financeiro. E obviamente que o capital produtivo não está nada feliz com esse cenário. Tanto que é a Fiesp, capital produtivo, que vai puxar os principais movimentos contra a Dilma. Quando o Temer assume, ele sabe que ele não pode melindrar o pessoal do capital financeiro, né? O apoio deles é muito importante. Mas ele tem que dar uma resposta para o capital produtivo, para o capital comercial, senão ele ia ser derrubado igual a Dilma. Qual que é a estratégia do Temer
que vai ser mantida no governo Bolsonaro. É o traço em comum, é a linha de continuidade, né, que une esses dois governos. O primeiro passo é até um que eu comentei no vídeo anterior. Quando a classe trabalhadora não consegue se colocar como agente determinante ali, economicamente relevante, o capital passa por cima. Então, a primeira medida que ele adota é arroxo salarial. Então, começou todo aquele movimento em relação às terceirizações, movimento de flexibilização das relações trabalhistas. O objetivo ali é arroxo salarial, que é uma medida que agradar as três modalidades de capital. O segundo movimento foi trazer a Selic de mais de 14% para 6,25% no final de 2018. Obviamente que isso é um movimento que desagrada o capital financeiro, mas a ideia ali nesse momento era tentar gerar um novo cenário de harmonia entre as diferentes modalidades de capital. É aquele cenário também que eu comentei lá no vídeo anterior. Incentivar o capital financeiro a aumentar os empréstimos destinados ao capital produtivo e capital comercial, que esses consigam fazer novos investimentos e assim gerar um novo ciclo de prosperidade econômica. Então, paralelamente a essa derrubada da Selic, ele tem que dar novos incentivos, né, para o capital financeiro. O primeiro deles é reduzir o papel dos empréstimos do BNDES na economia, que é um movimento que vai ser seguido também pelo Bolsonaro. O segundo movimento é equilibrar as contas públicas, né? Então, quando a gente começa a ouvir falar na reforma da Previdência, naquela série de contingenciamentos, a PEC que congelava os gastos públicos. Então a ideia, o capital financeiro, eu estou tirando de você reduzindo a Selic, mas eu estou te dando de outro lado, que eu estou aumentando a sua segurança quanto às contas públicas. E uma última medida que atendia também as diferentes modalidades de capital é o movimento de desoneração tributária. Então se reduz a carga tributária, se dá uma série de incentivos tributários ali para que os capitalistas voltem a investir. Por outro lado, esse movimento é ruim para as contas públicas. Então é engraçado que ele fica nessa corda bamba, tentando ali um caminho do meio, agradar as diferentes modalidades de capital, mas no final de 2018, se a gente olha de novo para aquele ranking dos maiores lucros, a gente vê que o capital financeiro perdeu a hegemonia dele. Obviamente que a redução da Selic, né, é um movimento central para isso. Só que a indústria, por outro lado, não cresceu no ritmo que ela estava esperando. Na verdade, como tem mostrado o pessoal do Valor Adicionado, ela segue em franca decadência. O caminho do meio adotado pelo Temer, então, não chegou a agradar completamente nenhuma das modalidades de capital. O que segurou o rojão mesmo foi o movimento dele em relação a aumentar o arroxo salarial. Tanto que em 2017 a Fiesp, né, de novo, um dos expoentes, um dos porta-vozes do capital industrial, soltou um documento lá denunciando os altos spreads bancários no Brasil. Ou seja, está claro que nesse momento as três modalidades de capital ainda estavam lá se degladiando. Bom, e o Bolsonaro? O Bolsonaro vai seguir essa mesma linha. Tanto que faz alguns poucos dias ele reduziu mais em 0,5% a Selic agora está em 6%. Ele incorporou completamente esse movimento de equilíbrio das contas públicas, né? Então tem um ataque até muito mais veemente em favor da reforma da Previdência, já tem acenado a favor da reforma tributária, da reforma trabalhista, uma série de cortes no orçamento, principalmente da educação. Mas, de novo, é engraçado que esse movimento agora, ele garante alguma proximidade com o capital financeiro, principalmente que ele tem o Paulo Guedes lá, só que começa a desagradar o pessoal do capital produtivo. Por quê? Porque o capital produtivo está vendo, para eu fazer investimentos eu preciso de uma melhor infraestrutura, né, de melhores estradas, melhores portos, e para isso precisa de investimento público. O segundo movimento é de que eu também preciso de pesquisa, de pessoal qualificado, e a universidade pública ocupa um papel central nisso. Então, se você olhar lá os textos do IED, né, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, que ele está falando lá, representando o capital produtivo, eles já estão preocupados também com esse movimento de ataque, né, à educação, principalmente ao ensino superior público. O impulso de pesquisa e desenvolvimento do Brasil está muito ligado à universidade pública ainda. Mas o que o mantém ali com um certo apoio ainda é esse movimento, né, de arroxo salarial. Essa é uma constante no governo Temer e o governo Bolsonaro agora não pestaneja em seguir nessa mesma direção. Bom, só que o resultado até agora é de fracasso. Por mais que ele não tenha gerado, né, ainda uma grande indignação como a Dilma gerou, principalmente por causa do arroxo salarial segurando isso, a economia brasileira segue nessa espiral
negativa, aumentando nesses embates entre as três diferentes modalidades de capital. E obviamente que ele não ataca os problemas reais, mesmo aqui a gente pensando dentro da ordem capitalista. Mas isso aí eu vou deixar para discutir nos vídeos lá sobre crises econômicas. Bom, então o que eu queria discutir nesse vídeo é isso, aguardo vocês no próximo. Abraço e até lá!